Anuncia para todo mundo heresia! Onde já se viu ensinar isso, gente? Eu vou falar uma coisa muito importante para você. O neopentecostalismo é uma desgraça na igreja evangélica. E nós precisamos de uma nova reforma. Porque hoje em dia os cultos se tornaram completamente uma bagunça, um circo, e essa é a verdade. Atualmente, para você encontrar uma igreja bíblica é muito difícil. Nós precisamos de uma nova reforma na igreja evangélica. Alguns pastores perderam completamente o sentido da graça. É tipo assim, você quer ser salvo? Beleza, mas é a graça mais o dízimo, é a graça mais usos e costumes, é a graça mais isso, mais aquilo. Então, gente, toda hora que coloca a graça mais alguma coisa, não é mais graça, porque graça você recebe através de Jesus Cristo. A graça e a fé é como se fosse um mendigo pedindo algo para Deus e Deus te dá. Então, você não está fazendo por onde? Você não merece. Você é um homem desgraçado, pobre e nu. Deus lhe dá a graça porque Ele é bom. A gente ficar pinchinchando com Deus, né? Barganhando com Deus para ter algo, isso não é graça. Olha, Senhor, eu quero servir a Ti. Entretanto, eu só vou servir ao Senhor se eu for próspero. E se o Senhor não responder a minha oração, eu não vou te servir. Gente, isso não é o Evangelho. O Evangelho é totalmente diferente. Entenda algo importante. Se você olhar os mártires da igreja, preste atenção na forma com que eles morreram. Eles não tinham quase nada. Eles viviam do pouco. Eu estava assistindo alguns vídeos na internet e me deparei com um vídeo do Paulo Júnior. Preste atenção no que ele vai dizer. O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 6:9, nem os sodomitas, efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Aí ele vai para Malaquias 10, roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam assim, quem me roubará? No dízimo e oferta. Quem não dá dízimo e oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6:9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Heresia! Sai, não vê, desliga a TV, anuncia pra todo mundo heresia. Onde já se viu ensinar isso, gente? Então a salvação é comprada. Salvação vale 10% do que você ganha. Salmo 46:39 diz, a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar. Então perceba que essas igrejas neopentecostais, elas estão acrescentando algo além da graça. E o grande problema do neopentecostalismo é exatamente isso. É colocar Deus como nosso servidor e não como nosso Senhor. Você pode ver que a maioria dessas igrejas pregam exatamente a ideia da teologia da prosperidade. Então é o seguinte, se você é pobre, desgraçado, é porque você está em pecado. Se você não consegue, por exemplo, ser uma pessoa próspera, é porque tem um demônio que está segurando a sua vida financeira. Então observe que a prioridade do neopentecostalismo é exatamente ter riquezas aqui na terra. Essa é a ideia. Então, é uma salvação que é por méritos e não por graça, e não por fé. E isso é um grande problema. É por isso que, como eu disse anteriormente, eu creio que a igreja brasileira, toda a igreja brasileira, precisa de uma reforma urgentemente. Gente, a gente bate no peito, né? Olha só, eu não adoro ídolos. Eu não adoro a Maria. Eu não sou a favor das indulgências, de forma nenhuma. Só que a gente tá com uma mania muito feia de ficar levando coisas, por exemplo, do judaísmo para o culto, né? Arca da Aliança, candelabros, uma bagunça. E não é somente isso, tá? Ainda tem aquela ideia do pastorado feminino, que é um braço do feminismo na igreja. Então observe que nós precisamos de uma nova reforma. E lembre-se que igreja reformada sempre se reformando. E por que é importante a gente continuar reformando? Porque infelizmente falsos profetas vão surgir na igreja. Vão colocar ali doutrinas estranhas, dogmas que são contra as escrituras, e a igreja precisa fazer algo, porque esse fermento é venenoso. Começa a afetar uma igrejinha pequena, depois vai para uma igreja grande, daqui a pouco espalha por todo o Brasil. Você pode perceber aí alguns falsos profetas que estão surgindo na igreja brasileira e, na verdade, já ganharam, assim, uma autonomia muito grande na igreja. Por exemplo, você tem o Edir Macedo. O Edir Macedo, ele prega e ele não tem, assim, nem vergonha na cara de falar que ele apoia a teologia da prosperidade. Ele prega. E o interessante é que R.R. Soares e Valdemiro Santiago, eles vieram exatamente da Igreja Universal, eles romperam com a Igreja Universal e depois fundaram ali a sua própria igreja. O interessante, né, que a igreja é diferente, mas a doutrina é a mesma.
A ideia de que você tem que ser próspero, de que você não pode ter simplesmente problemas na sua casa porque você serve a um Deus que é dono do ouro e da prata, então os seus filhos têm que ter o melhor. Não é pecado, eu já disse várias vezes aqui no canal, você ser rico não é pecado. Não é pecado, por exemplo, você ser um bom empresário e comprar uma boa casa, um bom carro. Eu não estou falando contra isso. Eu estou falando quando você coloca a teologia da prosperidade como fundamento principal e não o evangelho. E quando nós colocamos a teologia da prosperidade em primeiro plano e esquecemos do evangelho, isso é um pecado muito grande, porque nós não temos nada a dizer no culto. É a palavra de Deus que tem que dizer. E sabe o que acontece? Esses pregadores, eles pegam ali alguns textos isolados e começam a usar ali como um pretexto para falar que Deus tem que abençoar as pessoas. Só que eu não entendo como que essas pessoas conseguem deturpar tanto o evangelho e elas não sentem nem vergonha na cara. Sabe? As pessoas estão ali com a Bíblia aberta, essas pessoas podem ali ler a Bíblia e entender o que o pregador está falando, e mesmo assim essas pessoas, elas ficam com os olhos fechados. E lembre-se, nem todas as pessoas que estão nessas igrejas neopentecostais são vítimas, tá bom? Elas gostam de estar ali. Elas gostam de receber o melhor de Deus. Elas não querem ouvir que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Elas querem saber do Jesus que dá coisas materiais. Essa é a verdade. Então é por isso que existe a fogueira santa, onde as pessoas colocam ali os seus pertences, colocam ali dinheiro, porque elas querem algo de volta. É a famosa teologia da retribuição. Eu faço por onde eu quero algo, né, de volta. Eu quero algo em troca disso. Só que nós não devemos tratar Deus desta maneira, bajulando, sabe? Olha, Deus, eu vou te dar isso daqui, mas eu quero algo em troca. Gente, se a gente merecesse aquilo que a gente tem mesmo de valor, eu vou falar uma coisa pra você. A gente não teria nada. Nada. O que a gente tem de valor? Você não é raridade. Você não é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é pecador. Nós somos pecadores. Restitui. Restitui o quê? Restituir o quê? O que nós perdemos? Deus não tem que restituir nada. E a teologia da prosperidade vai ensinar exatamente isso. Uma coisa é você estar ali doente, precisando de uma restauração. E Deus, ele age e restaura a sua saúde. Agora, ficar pedindo restituição de bens materiais, dizendo que você merece ter um bom carro, ter uma boa casa, e você não trabalha para isso, mas você quer receber porque Deus é obrigado a te dar, então você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho não promete riquezas, o Evangelho promete vida eterna em Cristo Jesus. O interessante é que quando Martinho Lutero estava fazendo essa transição do catolicismo para o protestantismo, né, quando ele afixou ali as 95 teses, um bispo perguntou o seguinte: ô Martinho Lutero, se a gente tirar, por exemplo, as relíquias, né, as indulgências e os santos, o que vai restar para o povo? Né? O que vai restar para eles alcançar, por exemplo, a graça? E Martinho Lutero respondeu o seguinte: Cristo, somente Cristo. Então, gente, é disso que nós precisamos, somente Cristo. Essa é a base fundamental do Evangelho. Este é o fundamento principal da igreja, Jesus Cristo. Quando um pastor prega aqui para você ser salvo, você precisa de Jesus Cristo, mais isso ou aquilo, a graça, mais isso ou aquilo, cuidado. Isso não é o evangelho, tá bom? O homem é justificado pela fé. E as obras, elas devem ser manifestas porque a pessoa que foi salva, ela faz boas obras. Mas não quer dizer que pelas obras as pessoas são salvas. É através da fé em Jesus Cristo. Para você entender, as nossas obras perante Deus são como trapos imundos. E quando a Bíblia diz trapos imundos, a Bíblia está relacionando ao uso do absorvente da mulher no Antigo Testamento, que era um pano que elas usavam. Então, as nossas obras são comparadas como um absorvente sujo. Então, não fique se gloriando, tá? Que você merece receber alguma coisa, porque simplesmente você fez aquilo que é certo. Nós somos servos inúteis quando nós fazemos somente aquilo que Jesus nos pede. Entende? Então, precisamos entender que a igreja em si precisa voltar às Escrituras.
A igreja atual precisa entender que somente o evangelho é suficiente para a salvação daqueles que estão no pecado. Somente as boas novas, através de Jesus Cristo, pode perdoar os pecados das pessoas. Então, nada pode ser posto além disso. Então, precisamos tomar muito cuidado com essas falsas doutrinas. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias iriam surgir homens que seriam enganadores, falsos profetas com doutrinas estranhas e tendo comichões em seus ouvidos, iriam fazer, por exemplo, dogmas conforme as suas vontades. Então precisamos tirar esse fermento da igreja brasileira. Precisamos voltar às escrituras. Nós precisamos de uma nova reforma. Precisamos tirar os ídolos da igreja, a arca da aliança da igreja, práticas judaizantes. Precisamos pregar somente Cristo. Nada de artefatos, nada de objetos. Precisamos tirar essas coisas do nosso culto e colocar somente Cristo no centro do nosso culto. É isso que nós precisamos.